Nós estamos dentro do nosso cronograma desse ano, caminhando para um novo período. Nós estamos fechando hoje o período do tempo da oração, em que nós trabalhamos mais profundamente a oração. E nós vamos entrar num período da comunhão. São 2 meses que vamos trabalhar fortemente esse entendimento. Nós temos comunhão, somos família e nós somos uma família frutífera. E eu queria renovar uma declaração profética que nós fizemos aqui no dia 31 de dezembro, no culto da virada que nós tivemos aqui. Eu queria declarar 3 palavras em relação à palavra do ano da frutificação, e em relação à oração e em relação à comunhão. O versículo-chave que está colocado aqui, João 15:16, completo, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, diz o Senhor, a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você recebe, diga amém. Amém. E eu declaro, renovo a palavra profética sobre a sua vida. Você é um escolhido, uma escolhida da parte de Deus. Você foi chamada pelo nome, como amado e amada por Ele. Pelo sangue de Jesus, você está liberto, livre dos seus pecados, para você andar de maneira frutífera. Você foi constituído pelo seu Pai Celeste como rei e como um sacerdote para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Você foi designado para ser uma pessoa frutífera. Aonde você se move, no que você faz, há sobre você a bênção de Deus para você ser frutífero. Você ser bem-sucedido em tudo que você faz, porque você tem a palavra e tem o prazer da palavra, de meditar nela de dia e de noite. Você é frutífero na comunhão com o Espírito Santo quando você entra no seu quarto de escuta. Você é frutífero no seu casamento. Você é frutífero na sua família. Você é frutífero no seu trabalho, nos seus estudos. Você é frutífero no seu grupo familiar e em toda a vida da igreja. Onde você se move, onde você coloca a mão, a bênção do Senhor está sobre você. A bênção não está nas coisas. A bênção não está na terra. A bênção, ela repousa sobre a sua vida. Não é sobre o que você tem, é sobre você que está a bênção. O seu fruto está designado para ser um fruto que permanece. O seu fruto abençoa as pessoas ao seu redor. E você está designado não somente a abençoar as pessoas ao seu redor, mas as nações da terra. E alcançar, o seu fruto está determinado para alcançar a eternidade. Tudo o que você pede ao seu Pai Celeste em nome de Jesus é concedido para você. E as suas orações são atendidas. E elas são eficazes e poderosas em Deus. Você recebe? Amém. A palavra de Deus diz lá em Tiago que muito pode a oração do justo, na sua eficácia. Ela é poderosa em Deus. Eu declaro sobre a sua vida de oração e ligo o seu coração ao coração de Deus, ao ponto da sua oração manifestar sobre a face da terra a vontade de Deus. Por meio da sua oração você traz à existência a vontade de Deus e destrói os intentos malignos que há sobre a terra ou sobre a vida das pessoas. A sua oração reconhece as promessas de Deus e faz com que elas se tornem verdadeiras na sua vida e você celebra elas diante de Deus. A sua oração resiste ao diabo e traz a salvação para todas as pessoas compradas pelo sangue do Cordeiro. E as portas do inferno, elas não prevalecem quando você começa a orar. A sua oração traz os decretos de Deus e estabelece a vontade de Deus sobre a terra. E declaro sobre você a alegria da oração. A alegria da oração enchendo o seu coração e lhe levando a experiências profundas no seu quarto de escuta, quando você está sozinho com seu Pai. A sua oração, uma alegria tremenda para sentar-se junto com seu cônjuge e orar com ele. Uma alegria sobre a sua vida de chamar a sua família, vamos orar. Uma alegria quando diz, vamos orar juntos como igreja, vamos orar no nosso grupo familiar. Você é uma pessoa de oração e a sua oração é frutífera.
para a salvação de pessoas. Você recebe, dá um glória a Deus. E o que está diante de nós, a comunhão, nós lemos lá em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu declaro a palavra profética sobre a sua vida como seu pastor. Você é uma pessoa chamada por Deus a ser íntimo dele. Você não é qualquer um. Você não é uma pessoa que está numa lista de contatos, ou simplesmente um número de um CPF. Você é filho, filha, chamada para comunhão, para ser íntima do seu Pai, chamado a compartilhar dos pensamentos, chamado a compartilhar os sentimentos daquele que criou todas as coisas e que tem todas as coisas nas suas mãos. Você é chamado para participar da obra da salvação do Senhor Jesus para com todas as pessoas, chamado para compartilhar o amor dele para com as pessoas ao seu redor. Você é uma pessoa chamada por Deus para ver a vida como Ele a vê. Eu declaro você firmado na sua identidade e no seu destino em Cristo Jesus. Você é um com Ele, como Ele é um com você. Assim como você é um com seu irmão e irmã em Cristo Jesus. Declaro você caminhando na luz, não na escuridão, mas caminhando na luz, na inspiração, na revelação da palavra de Deus e tendo comunhão profunda com a igreja do Senhor Jesus. Declaro a alegria da comunhão enchendo o seu coração e levando a experiências profundas na comunhão com Deus, a alegria de buscar a Deus no seu quarto de escuta, a alegria de buscar o seu cônjuge para sentar e conversar com ele, a alegria de chamar a sua família para sentar junto, vamos bater um papo e contar as histórias, a alegria de chegar o dia do grupo familiar, de, hoje tem grupo familiar, vai ser muito bom abraçar, amar meus irmãos. Glória a Deus, hoje é dia de culto, vou estar com a igreja junto, essa alegria, a alegria da comunhão, enchendo a nossa mente e nosso coração. Você é uma pessoa de comunhão, você é uma pessoa de família, e todos ao seu redor, preste bem atenção, todos ao seu redor vão ter prazer de estar com você, porque é gostoso de estar junto com você. Você vai se tornar um imã do Espírito Santo para as pessoas, porque você é a simpatia em pessoa. Amém ou não? Se você recebe, dá um glória a Deus e dá um sorriso bem bonito. Sorriso, orelha a orelha. Glória a Deus. Hoje eu queria falar, no tempo que me resta aqui, falar sobre o poder do um. Diga assim comigo, o poder do um. Eu não sei em que momento na minha caminhada cristã, eu fui ministrado por Deus sobre a importância de andar junto. De andar junto. De ser um com meu irmão, com minha irmã. Eu não sei em que momento eu fui despertado de alguma forma a sonhar e orar pela unidade da igreja local, dela ser uma igreja que anda, como nós lemos lá em Atos, um só coração, uma só alma. E um dos dias mais tristes na minha vida foi quando 2 homens de Deus vieram ao meu escritório, sentaram diante de mim e disseram para mim, nós vamos abrir uma outra igreja. Como foi difícil. Foi um dia de morte. Como foi sempre difícil para mim ver alguém não andando junto, querendo andar sozinho, resistindo palavras, achando que sabe melhor. Como isso sempre foi difícil. Eu me lembro que eu sempre busquei a unidade com outros pastores e muitos almoços a gente deixou de almoçar para poder conversar e orar junto com outros pastores. E ano passado, no final do ano, quer dizer, no metade do ano nós tivemos uma experiência daquele culto de avivamento ali na Arena da Baixada,
E naquele contexto, nos dias anteriores, alguns pastores aqui da regional se reuniram e fizeram cultos nas igrejas, e nós participamos um pouquinho, porque foi muito corrido e não pudemos nos organizar adequadamente, mas participamos no processo junto com eles. E eles disseram, vamos andar juntos, vamos fazer coisa juntos, já querem fazer muito culto, e muito evento, e diz, vamos orar junto. E um dia, no final, daí nós fizemos alguns encontros no final do ano, aqui em novembro, nós chamamos eles, eu chamei eles para um café. Eu falei para eles um dia assim no grupo do WhatsApp, eu amo vocês. Então já que ama, convida para um café então, né? Então tá bom, vir para o café. Mas Deus tinha colocado uma coisa no coração, chamar eles para a oração. Eu desafiei eles, vamos orar ali na Praça do Carmo e orar pela igreja, a unidade da igreja, a nossa unidade. E a gente decidiu então, a primeira quinta-feira do mês, a gente vai lá no coreto ali que tem ali no Carmo. A gente fica lá naquele coreto e ora. 1 hora mais ou menos, 12h15 até 1h15, a gente fica orando lá. No almoço a gente não tem o que fazer mesmo, né? Então vai lá orar juntos e ter um tempo precioso. E esse ano um pastor daqui da regional, o pastor Giovanni, ele veio me buscar e disse, puxa, nós não podíamos fazer um evento aqui na Shalom, um evento de avivamento com outras igrejas, trazer as igrejas juntos. E eu disse, claro, as portas estão abertas, esse é o sonho, esse é o nosso DNA, trabalhar a unidade junto com os outros. E nós estamos conversando sobre isso. Essa semana tivemos um café, passamos a manhã aqui conversando, na quarta-feira, sobre como trabalhar juntos, o que nós podíamos fazer juntos, e começamos a compartilhar o que Deus tem dado aqui. E estamos conversando que fazer naquela semana do avivamento, fazermos cultos todas as noites, fazer uma semana de avivamento. Dentro da conversa surgiu até um motivo de oração, trazer o Davi Rebolo para ficar ministrando uma semana, vai dar um reboliço aqui conosco. E termos um tempo especial como igreja. Estamos orando, estamos trabalhando, sonhando com o caminhar em unidade. E eu me lembro no começo do ministério, um pastor muito amado que me discipulava na época, ele dizia assim para mim, eu não acredito na unidade dos pastores. Isso é muito difícil, isso aí não dá certo. Puxa, eu amo o pastor, eu fiquei quieto. Não rebati ele, respeitei ele na sua opinião, mas no meu coração disse, eu creio. Eu tenho trabalhado por isso com anos, junto com o núcleo de comunhão pastoral. Sexta-feira estávamos juntos, puxa, que reunião gostosa. Eu estava lá, cheguei um pouquinho mais tarde, porque estava num outro café de manhã na sexta-feira, daí fui para outro café. E estava lá, Senhor, me sinto preciso fazer alguma coisa. Aí me chamaram para liderar a oração, puxa, já ajudei ali na oração, servi juntos. O trabalhar a unidade é um dos maiores desafios que nós temos, a começar em casa. A começar em casa, a ser um em casa. A unidade não é uma utopia, é um desejo do coração de Deus. E eu entendo firmemente que a vontade de Deus ela é explícita. A vontade de Deus é explícita, é caminhar em unidade, é caminhar junto. Na família, nos grupos familiares, na igreja, com outras igrejas, com outros pastores, a ser um só. Nós temos um só Senhor, fomos batizados num só Espírito, somos um só corpo, fomos batizados para dentro desse corpo, e não tem como não ser um com esse corpo e ficar nesse corpo. Que se uma célula nossa decide seguir o seu próprio caminho, ela é chamada de câncer, e é trabalhado contra ela para matar ela. As células elas são unidas no nosso corpo, e esse é o pensamento de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele é E na vigília, na sexta-noite, fiz questão de nós lermos a oração do Senhor Jesus em João capítulo 17. Eu pensei ali alguns versículos e gostaria de ler ele com você em João 17, versículos 20 a 23. Nesses versículos, pelo menos 3 vezes o Senhor Jesus fala e ora para que nós sejamos um. E um pouquinho antes ele também orou por isso, sobre ser um. 4 vezes nessa oração, nesse capítulo, ele ora pela unidade dos seus. E diz assim, João 17:
Minha oração não é somente por eles, ele está orando ali pelos 12, né? Não é somente por esses 12. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Próximo. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E o 23, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Ao olhar para esse texto, você vai ver que Jesus orou pela sua vida. Você queria que Jesus orasse por você? Então, aí 2000 anos atrás, ele já orou por você. Impressionante a mente de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já te conhecia pelo nome. Eu não entendo isso, mas eu aceito pela fé. Pela fé eu entendo. Deus olhou para você e ele escolheu você. E a Bíblia é muito clara, em Isaías diz, e ele te chamou pelo nome. Eu fico incomodado quando chamo pessoas por apelido, porque Deus não chama por apelido, Deus chama pelo nome. Porque o teu nome é a tua identidade, é o teu chamado. Nós fomos incluídos nessa oração, quando ele diz lá, que eu não oro só por esses 12, eu oro para todos aqueles que vão crer na mensagem deles. E a mensagem dos 12 alcançou a sua geração, mas não só a sua geração, alcançou até nós. A mensagem veio vindo, bateu na sua porta. E Deus levantou alguém para orar pela sua vida, Deus levantou alguém para falar com você, Deus levantou alguém, Deus pagou uma conta para que você ouvisse o Evangelho, que nem o Paulo disse. Esses dias estavam celebrando a vida de Billy Graham. Aí um homem praticamente com 100 anos de idade, nasceu em 1918 e faleceu essa semana. É um homem que marcou a sua geração, a nossa geração, na sua integridade, na sua pregação da palavra. Mas um dia alguém fez uma cruzada. Pelo que eu sabia, não sei bem detalhes, mas eles fizeram um retiro de jovens. E um jovem se converteu. Foi um fracasso o retiro, um jovem se converteu. Quem era o nome? Era Billy Graham, o nome dele. É mole. Às vezes você acha que, puxa, não deu em nada. E deu no que deu. Milhões ouviram o Evangelho por intermédio dele. E aqueles que organizaram aquele retiro vão participar do galardão. Porque Deus leva em conta o trabalho de cada um e o fruto que vai escoando dali. E muitos aqui vão ter galardão de pessoas que trouxeram para Jesus, de pessoas pelas quais oraram, pelo investimento, pela semente que lançaram para alcançar vidas. Deus nos faz prosperar para que nós possamos abençoar pessoas. E estamos aqui porque ouvimos a palavra de Deus e cremos no que o Senhor Jesus fez por nós. E hoje você pode se lembrar pelaquela igreja, por aquele irmão, pelaquela família, pelaquela mãe, pelaquele pai que investiu na sua vida, levou você para um retiro, levou você para um culto e você encontrou Jesus. Você pode dar uma glória a Deus pela vida dessa pessoa? Quando Jesus faz essa oração, orando por você e por mim, ele é muito explícito, a fim de que sejam um. A sua oração não é dispersa e evasiva, ela é muito focada. Muitas vezes as nossas orações ficam falar assim, em volta. Não, Jesus ele falou reto, para que sejam um. O Senhor Jesus, ele é a vontade de Deus em ação. Se você quer conhecer a vontade de Deus, só observe, leia sobre o Senhor Jesus nos Evangelhos. Ele é a vontade de Deus em ação. E quando ele ora, ele está orando que está no coração do Pai, que está no coração dele. E quando você ora junto com ele, em nome de Jesus, orando pela unidade, se está orando no centro da vontade de Deus, se está no âmago do coração de Deus, porque Deus quer que o seu povo seja um, como ele é. E se quisermos conhecer a vontade de Deus, precisamos apenas observar como o Senhor Jesus ora.
E quando oramos em nome de Jesus, precisamos levar esta vontade explícita do Senhor Jesus em atenção nossa, o sermos um. Isso quer dizer que eu preciso considerar o outro superior a mim mesmo. E quem é superior a mim? A quem eu considero. Andar em unidade tem isso, tem a ver em considerar os outros superiores. Quando nós apontamos o dedo e dizemos, eu não concordo, eu me considero superior. E não sou abençoado, perco a bênção, trago divisão. Agora, quando eu digo, eu não estou entendendo, por favor, pode me explicar? Eu estou andando em unidade. Andar e ser um significa ter paciência. A Bíblia diz lá em certo momento que a gente deve de suportar uns aos outros. É aguentar mesmo. Porque eu tenho as minhas manias, você tem as suas, né? Um ronca de um jeito, outro ronca do outro jeito. Um dá um glória a Deus muito alto que me incomoda. E de repente ele me faz marchar, eu não quero. E ele me diz, vai, eu não quero, vai, eu não quero, vai, não. Tá bom. Considero você superior e eu obedeço. Ter paciência um com o outro. O interessante é que Jesus ele coloca um padrão aqui. Eu fico impressionado com esse padrão. É um padrão que você e eu nós somos chamados a viver. Quando ele diz assim, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Deus é o modelo de unidade. É o padrão de andar como um só. Ele e o Pai, eles são um. E o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. Eles são um só em seus propósitos, um só em seus pensamentos, um só em seus sentimentos, um só em suas ações. O que o Senhor Jesus fala, o Pai fala, e o que o Pai fala, o Senhor Jesus fala. Ele só tem uma linguagem. E a igreja é assim também. Um só pensamento, um só sentimento, um só falar, um só propósito, um só. E quando nós oramos por unidade, quando ele ora por unidade, ele pede que nós conheçamos a unidade com o Pai. Ele quer que sejamos um nele e uns com os outros. Deus, ele é muito generoso, ele quer que você chegue à plenitude do conhecimento dele. Ele ora por isso. É uma das orações da Bíblia. Que cheguem ao pleno conhecimento dele. E Deus quer que você conheça ele como ele é. Que você ande na luz como ele está na luz, sem esconder nada. E nós somos chamados para isso, e Jesus ele demonstra a unidade dele, quando ele diz assim, por exemplo, em verdade eu vos digo, que o Filho, ele nada pode fazer por si mesmo. Sabia disso, que Jesus não fazia nada por si mesmo? Ele continua dizendo assim, senão somente aquilo que eu vejo o Pai fazer é que eu faço. Porque tudo que o Pai faz, o Filho também semelhante o faz. Um pouquinho adiante ele diz assim, eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma como eu ouço, eu julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Nós não vamos ser um quando nós queremos discutir as nossas opiniões, as nossas experiências. Nós vamos ser um quando nós tivermos um propósito só no coração. Fazer a vontade do Pai. Aí sim nós vamos ter unidade. A unidade não está em nós, a unidade está no que Deus quer para nós. E quando nós apontamos para isso, é isso que nós queremos, então nós somos um. E era o que acontecia com Jesus. Em outro texto aqui, também em João, ele diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, não para buscar o meu prazer, o meu deleite, a minha satisfação. Eu vim, sim, para fazer a vontade daquele que me enviou. E assim é você e sou eu. Se nós vivemos os nossos prazeres, nós estamos fora da vontade de Deus. Mas quando nós fazemos a vontade dele,
nós é que vivemos o verdadeiro prazer da vida. Toda vez que eu decido, não, eu vou seguir a minha, me deixa buscar o meu trecho aqui, nós estamos fora da vontade de Deus, mesmo como filhos, e não experimentamos o que Deus tem para nós. Nesse texto que nós lemos, o Senhor Jesus fala da glória dele. E ele diz assim: eu tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos. Apenas lembrando um pouquinho, todo ser humano, ele perdeu a glória de Deus. A Bíblia diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem a glória de Deus na sua vida. Estão sem essa vestimenta da glória de Deus. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados, nós somos revestidos com a glória de Deus. Recebemos uma nova roupa, uma nova roupagem espiritual. Por isso que a Bíblia fala do manto branco que está sobre as nossas vidas, que nós não vemos a olho nu, mas nós vemos isso no Espírito. Aqueles que foram vestidos, revestidos com a glória de Deus. Em Efésios diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse preservar a unidade do Espírito, o Espírito aqui é a glória de Deus que está em nossas vidas. E o Espírito Santo nos batizou nele e nos batizou para dentro do corpo de Cristo, para nós sermos um. E esta glória, como o Senhor Jesus fala aqui, Ele transmitiu, Ele compartilhou conosco essa glória para quê? Para que nós sejamos um. E aqui nós temos uma fortaleza a enfrentar, chamada individualismo. E a nossa cultura é muito cheia do pensamento individualista. Por isso que eu resisto quando um líder clama marche. Disse: eu vou avaliar se eu vou marchar. O individualismo é uma das grandes lutas que nós temos, porque o individualismo desagrega, destrói relacionamentos. A fé sim, ela é individual, mas quando você aceita Jesus, você é batizado para dentro de um corpo. E não é mais sozinho, você faz parte de um corpo agora. Você é batizado no corpo de Cristo. E a partir desse momento a sua fé não é mais algo somente para você. Não é algo somente entre você e Deus. A minha atitude afeta você e a sua atitude me afeta na minha comunhão com Deus, porque nós somos um corpo. A sua busca me abençoa e a minha busca te abençoa. Nós lemos um texto, quando lemos aqui em João, Jesus se santificou por nós. E nós podemos nos santificar uns pelos outros. Um cônjuge santifica o outro cônjuge. A nossa fé, ela não é individualista. A nossa fé, ela é do corpo. Não é uma questão só sua, de você viver a sua vida com Deus. Nós lamentavelmente temos uma influência muito forte desse entendimento individualista. Não, eu sigo o meu caminho, faço como eu quero, eu tenho o meu discernimento da palavra de Deus, eu tomo o meu caminho. Não é assim. O corpo de Cristo não é assim. Veja o casamento, que é o exemplo. Quando um cônjuge decide viver a sua vida independente do cônjuge com quem está casado, o que ele faz com o casamento? Destrói. Depois que se casou, meu irmão e minha irmã, você é o que? A palavra de Deus diz: um. E a minha decisão afeta a Silvia, a decisão da Silvia afeta a mim. Porque nós somos um. No momento em que o casamento é estabelecido, você se torna uma unidade com o seu cônjuge. O seu dinheiro não é mais seu, é nosso. O seu carro não é mais seu, meu carro, é nosso. O seu tempo não é mais seu tempo, é nosso tempo. A minha agenda, eu acerto ela com a Silvia toda semana. A gente conversa, digo onde é que eu estou, o que eu faço, e ela faz a mesma coisa. Tudo é compartilhado e pensamos não mais de uma forma individualista, mas em termos de um só. Talvez você tenha recebido aí no seu WhatsApp aquela meditação que a pessoa fala, o pastor fala que tudo é nosso. O pai é
Nosso. O pão é nosso. A dívida é nossa. O perdão é nosso. E ele vai discorrendo, né? Tudo é nosso. Nós precisamos, e aí é o que a Bíblia diz, que eu preciso de um batismo no corpo, quando eu entendo que eu não sou o individualista, eu faço parte do corpo, e é o que Jesus trabalha. Ele ora por isso, por você e por mim. E o Senhor Jesus, Ele deixa muito claro o propósito da sua oração, quando Ele fala da unidade, e Ele fala isso duas vezes nesses versículos que nós lemos. Primeiro, no versículo 21, Ele diz: para que o mundo creia que Tu me enviastes. Depois um pouquinho Ele diz: eu neles e Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que Tu me enviaste e os amastes, como também como amaste a mim. Para que o incrédulo creia que o casamento dá certo, ele quer ver. Qual é que é o livro que ele vai ler? Qual é que é o casamento que ele vai ler? A sua vida, a minha vida, a nossa vida. Que livro que as pessoas vão ler? Nós somos o livro. Antes de ler a Bíblia, eles vão ler a nossa vida. Maneira como nós nos acertamos, como nós nos perdoamos, como nós acertamos o que nós temos que acertar quando existe uma diferença. Todo ser humano, ele anseia por um lugar de unidade. Isso é intrínseco dentro de nós. A pessoa até pode dizer: me deixa sozinho. Mas ela tem uma sede dentro do seu coração que ela quer a unidade, porque ela sabe que é um lugar de prazer, de vida em abundância. Toda pessoa tem esse anseio, e é melhor ser um, pois ali, um com meu irmão, com a minha irmã, porque Deus ali ordena a sua bênção, como diz o Salmo 133. Sempre é melhor andar juntos, pois a unidade abre a porta da fé, na minha vida, na sua vida e para o incrédulo, quando ele vê a nossa unidade. As pessoas vão abrir o coração para conhecer o Senhor Jesus e conhecer o seu amor. E o Espírito Santo, ele está na unidade. Não venha me dizer que jejum e oração, que você vai andar sozinho. Está no engano. Lê do engano. Tem que ter discernimento e espírito. O Espírito Santo está na unidade, no andar juntos, no firmar juntos na caminhada, não no solitário. Como fui dirigido para orar, não tinha pensado nisso, mas fui dirigido para orar nesse Salmo 68. Ele faz do solitário que ele viva em família. Ele tira a pessoa da solidão para que ela viva a comunhão com a sua família. O Espírito Santo, ele está na unidade, no andar juntos. E a primeira ação da igreja, você vê que, quando você entra em Atos, você tem a história, o testemunho da Bíblia, que pelo menos 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E provavelmente, essas 500 pessoas ouviram do Senhor Jesus: vão para Jerusalém, fiquem esperando que vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Fiquem esperando em Jerusalém. E Jesus foi assunto ao céu. Passaram-se um dia, passaram-se 2 dias, passaram-se 3 dias, passaram-se 10 dias. E depois de 10 dias, dos 500, estavam quantos reunidos? 120. Cadê os 380? Os 120 estavam lá, e a Bíblia diz: todos esses 120 perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Quer dizer, a família do Senhor Jesus estava entre esses 120. As 500 pessoas receberam a orientação de ir a Jerusalém, porém apenas 120 foram encontradas unânimes na oração. 380 viram o Senhor Jesus ressurreto e ouviram a palavra dele: vão para Jerusalém, porque vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Eles não tinham noção do que era isso, como eu não tinha noção do que era falar em línguas. E esses 380 não ficaram esperando conforme a orientação, não andaram em unidade com os outros 120. Por quê? Porque consideraram a palavra de Deus opcional. O Senhor Jesus diz: vão para Jerusalém. Não estou afim, tenho que cuidar dos meus negócios. E a ordem foi clara. A palavra de Deus para nós não é opcional. Mas o que quebra as nossas pernas para andar em unidade é quando nós não entendemos a palavra de Deus como palavra de Deus. Nós vivemos num mundo religioso que separa Deus e a sua palavra.
Ah, mas Deus me disse isso. Não, mas a palavra de Deus diz assim. Não, mas eu tenho esse sentimento. Não, mas você não pode separar Deus e a sua palavra. Deus é a palavra e a palavra é Deus, é um só. A religião separou isso, mas Deus e a sua palavra é um só. E quando nós consideramos a palavra de Deus opcional, nós quebramos a unidade. Fazer discípulos é opcional para a igreja? Não, é ordem, é mandamento. Andar em unidade com os irmãos é uma opção? É uma das coisas que eu escolho no menu de Deus para mim? Não, é vontade explícita dele. Ande em unidade com seus irmãos. Ele ora por isso. Os 120 que estavam em comum acordo experimentaram o relato de Atos 2, que nós vamos entrar na semana que vem. E nessas próximas semanas nós vamos conversar sobre Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, como normalmente é esse título que é dado nas Bíblias, né? Nós poderíamos colocar ali Atos do Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo no meio da sua igreja. E vamos ver como essa unidade que esses 120 experimentaram por andar em comum acordo e estarem ali juntos na oração fez toda a diferença. Quando você olha para a história de Paulo, Paulo lutava pela unidade da igreja. E uma das igrejas que é explícito essa situação da dificuldade de unidade é a igreja de Corinto. E chega no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 11, ele diz assim, ele abordou essa questão da falta de unidade. Ele diz assim: porque estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Um acha isso, outro acha aquilo. A igreja, ela não considerava a palavra de Deus como palavra de Deus na sua vida, e simplesmente considerava como uma opção. Será que eu aceito? Será que eu recebo? Eu não recebo essa palavra. Não aceitavam obedecer a palavra de Deus, pensavam como os não cristãos: eu gosto desse pastor, não gosto daquele. Disputavam entre si para ver quem era mais espiritual. Discutiam: será que Paulo era homem de Deus mesmo? Acho que não, porque ele fala uma coisa, vem aqui é outra coisa, e eu acho que Paulo não é tudo isso que está dizendo. Não, eu quero é Pedro. Não, outro diz: não, eu quero é Cristo. E como o ser humano normalmente ele é, ele pensa de uma forma dividida. E Paulo faz daí já na sequência uma declaração intrigante. Ele diz assim: porque até mesmo importa que haja partidos, divisões entre vós. Para quê? Para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Você e eu, nós somos experimentados, provados em andar em unidade no nosso casamento. Nós somos provados em andar em unidade dentro de um grupo familiar. Nós somos provados a andar em unidade como igreja. Nós somos provados. E Deus quer que você seja aprovado, que você passe no teste. Que quando o irmão te prejudica, você abençoa ele e ora por ele. Você declara a sua unidade. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas são mais importantes que ideias. E você foi chamado para a unidade. E essa unidade vai ser questionada em algum momento na sua caminhada. Seja como um novo convertido, como aquele que já está há tempo. Você vai ser questionado em relação aos seus líderes, na sua unidade. Esses tempos orando por essa época que nós passamos, é uma época que, em especial, o espírito de Leviatã se levanta. E o espírito de Leviatã, ele se levanta especialmente instigando a lutar contra a liderança, qualquer área, para derrubar líderes. É nessa época que isso acontece. E provavelmente você e eu tivemos pensamentos maus em relação aos nossos líderes. Uns tiraram de letra e outros estão na prova. A unidade, ela é uma prioridade da igreja. E a unidade é prioridade na oração do Senhor Jesus pelos seus discípulos e também pela sua e pela minha vida. A unidade dos 120 trouxe Pentecostes. A nossa unidade
pode trazer algo muito maior do que foi Pentecostes. E aqui é algo intrigante, lendo um profeta, e Deus falando com ele, que o que aconteceu em Atos, em comparação do que vai acontecer no final dos tempos, vai ser comparado como que um jardim de infância. Tanto maior vai ser o mover de Deus no final dos tempos. A palavra de Deus diz, em Eclesiastes, para você ter um texto, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E o Senhor Jesus, Ele guardou o melhor vinho para quando? Para o final da festa. Ageu, o profeta, ele diz, a glória da última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Deus guarda o melhor para o final, essa é a característica dele. E nós estamos caminhando para o final. Só que há um grande desafio quando nós nos comparamos com a igreja de Atos. Parece que nós estamos perdendo de 10-0 com o que acontece na igreja de Atos. Parece que o que nós hoje experimentamos é quase nada em comparação à história do que há em Atos. A marca da igreja do Senhor Jesus é uma igreja do sobrenatural. Leia Atos, é desse jeito. É milagres acontecendo aqui, é oração acontecendo ali, é mortos ressuscitando ali, acolá, é 3.000 se convertendo ali, é 2.000 se convertendo ali, é dificuldade com a liderança que acontece para destruir a liderança, e eles vencem aquilo, e mais gente se converte ainda. Há uma dinâmica muito forte de unidade acontecendo no mover da igreja em Atos. E a glória de Deus, ela vem para construir a unidade da igreja. E nós não podemos mais tolerar a falta de unidade dentro de nossas casas, dentro dos nossos grupos familiares, dentro da igreja. Passou o tempo, igreja, de sermos meninos e meninas, de ficar beiçudo um com o outro. Passou o tempo. Eu te desafio a ser um homem de Deus. Eu te desafio a ser uma mulher de Deus, que caminha como diz a palavra de Deus. Chega! Ficar dizendo, estou chateadinho. Dá quase vontade de dizer, vai para o inferno com esse teu chateadinho. Vem para o céu. Precisamos insistir na oração do Senhor Jesus, de sermos um. A unidade, ela é possível. Ela é possível. Dentro da sua casa, ela é possível. De ser um só com seu cônjuge, de ser um só com seus filhos. É possível. O Senhor Jesus orou por isso, e essa oração vai ser atendida na sua e na minha vida, na nossa vida. A unidade, ela é possível, e ela espera de nós o crer na palavra de Deus e obedecê-la. A palavra de Deus não é opcional para mim e para você. Você tem um compromisso com o seu Pai Celeste. E tendo compromisso com Ele, você tem um compromisso com a palavra dEle. O que Ele diz é lei. No sentido de prazer de cumprir ela. Para terminar, eu gostaria de pegar um exemplo dos super-heróis. Você já ouviu falar do super-homem? Aquele que usa a cueca por cima da calça. Esse super-homem tem superpoderes, né? E ele vem para salvar a humanidade, né? Não é assim, quase que um paralelo a Jesus. Aonde tem um problema, o cara se transforma e chega lá. Mas tem uma coisa que destrói ele, tira a força dele. É tal de uma pedrinha verde, que veio lá das terras que ele veio, e o inimigo descobriu essa terra, essa pedrinha, e quando essa pedra chega perto dele, o que acontece com ele? Fica sem força. O inimigo das nossas almas, ele tem uma criptonita. E quando ele consegue chegar com essa criptonita perto do meu coração, perto do seu coração, ele tira o sobrenatural. Ele nos faz viver como ser comum, como um não filho de Deus, como uma não filha de Deus, que fala como um descrente, que fala como um incrédulo, que não fala como aquele que tem o Espírito. Engraçado isso. Essa criptonita se chama, até não sei dar um nome para isso, é desunião. É intriga, é falar mal,
é discussão, é se tornar partidarismo, é achar que sabe melhor. E todas as vezes que essa pedra se aplica à igreja, ela perde seus poderes sobrenaturais. O pastor pode pregar o que quiser, mas o milagre não acontece. O pastor tem que jejuar, orar mais. Ele pode fazer isso, mas ele vai pregar numa outra igreja que tem unidade e acontece o milagre, e na igreja dele não acontece. Porque o coração não é um. Isso nos quebra. Você vai ver isso em Atos, como a igreja era unida. Quanto mais a igreja era unida com a sua liderança, até os lenços, até a sombra de Pedro curava. Por quê? Por causa da unidade da igreja. Não era Pedro, era a igreja, porque era um só, não tinha posição. Não era questão de posição, quem está onde, quem está fazendo o quê. É questão de ser um só. É de cumprir com o projeto que as pessoas creiam. Nós somos chamados para ter comunhão, não para ficar se agradando um no outro, dizendo que bonito é você. Para a salvação de pessoas. A unidade é para a salvação, a igreja é para a salvação de pessoas. Ela é para tocar aquele que está perdido, é alcançar aquele que precisa ser alcançado. E o nosso Pai Celeste nos estabeleceu para vivermos um só nele, em Cristo Jesus. E Ele orou por isso e trabalhou por isso, para que nós sejamos um como Ele é um consigo mesmo, que nós sejamos um com os outros. Eu preciso morrer para mim, para andar em unidade com você. E você precisa morrer para você, para andar em unidade com seu irmão, com a sua irmã. Um casal precisa morrer para si mesmo, para poder andar junto, um com o outro. A gente morre quando? Quando a gente pede perdão. Quando a gente fica quieto, quando vê um erro. Fui lembrado ontem do pastor Marcel. O pastor Marcel é o segundo lá em Manaus, da igreja da restauração, do pastor René Terra Nova. O pastor Marcel um dia foi convidado para cuidar de uma igreja, ser pastor numa outra igreja de 30, 40 mil membros, e ele disse não. Eu fui chamado para ser segundo aqui. Ele ia ganhar, sei lá, quantas vezes mais. Eu disse não. E um dia abordaram ele por causa das falhas do seu líder. Ele diz, eu não estou aqui para apontar o erro do meu líder, eu estou aqui para cobrir ele, para proteger ele. Isso não é ser conivente. O amor encobre. O amor cobre de oração. Quando é necessário vai falar, vai conversar pessoalmente. A unidade tem um preço tremendo. Ele é um preço tremendo, é a nossa vida que tem que entrar. O nosso individualismo tem que morrer. O que eu acho tem que morrer, para que nós possamos cumprir com o propósito de Deus em nossa vida. Nós não estamos tratando com um CNPJ, não com uma instituição, nós somos igreja do Senhor Jesus. Nós somos corpo de Cristo. Nós andamos num só coração. E o desafio hoje que eu gostaria de ministrar com você é crer no coração. Nós somos desafiados hoje a crer na oração do Senhor Jesus. Quer dizer, essa oração do Senhor Jesus, eu vou ser a resposta dela. Eu vou ser a resposta. E eu vou trabalhar para que essa oração se torne resposta na vida do meu irmão, da minha irmã. Nós somos desafiados a sermos agentes de unidade por onde nós estamos. Nós temos um ministério, Jesus chama de ministério da reconciliação, de reconciliar, de trazer junto. Não de separação, de reconciliação. E nós precisamos crer nessa oração e viver a comunhão. Somos chamados à comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vamos ter 2 meses diante de nós para renovar a nossa unidade como igreja, pois a glória de Deus quer se manifestar em nosso meio para a salvação dos nossos familiares, a salvação dos nossos amigos, a salvação de mais de 160 mil pessoas que moram ao nosso redor e não conhecem Jesus como você conhece. 160 mil só na nossa regional que não conhecem Jesus. 40 mil conhecem, mas 160 mil não conhecem. Tem muito trabalho para fazer. Sem contar outros bairros, só nossa regional. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.